Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Em 2019, um menino de 5 anos estava em casa e acabou ficando com fome. Ele então ligou pra polícia e pediu pra eles entregarem um McLanche feliz na sua casa, porque ele não sabia o número do restaurante. Hi, is this McDonald's? McDonald's? No, this is the Mesa Police Department. Can I get one with that meal? E a melhor parte foi que eles realmente entregaram. Em 2016, um homem foi com seu filho comprar um carro novo. Saindo da loja, ele ficou tão feliz que acabou furando um sinal vermelho. Só que o menino sabia que isso era proibido. E por isso ligou pra polícia quando chegou em casa, pra dedurar o crime do seu pai. Daddy, one passed a red light. It was in the brand new car, my mommy's car. Yeah. Os piores bolos. Mãe, eu quero um bolo da Peppa. Essa aqui não é a Peppa. Como que isso aqui aconteceu? Expectativa, castelo. Realidade, prefiro evitar comentários. Que eu me lembre, os Minions são um pouquinho diferentes disso aqui. Pouca coisa. A Bella também. Da Elsa talvez seja um pouco mais fácil. Deixa pra lá. Essa mãe pediu um bolo da Que Pena Seria. A confeiteira não entendeu até a mãe mostrar essa foto. E ela fez o bolo da Que Pena Seria. E ainda é melhor que esse aqui. Não é possível. Disseram, a imagem pra colocar no bolo tá no pendrive. O que fizeram? Mickey de Chernobyl. Acho que pra mim já deu, gente. Já deu. Filmes que não usaram efeitos especiais. Foi assim que enfiaram a mão dentro do peito do Robert Downey Jr. pra tirar o reator. Eles fizeram um molde de silicone que imitava perfeitamente o seu peito, com um buraco no meio. Além disso, usaram uma máquina que simulava sua respiração. O corpo real do ator tava embaixo dessa maca, só com a cabeça pra fora passando por um buraco. Mas gravar essa cena de Exterminador do Futuro, em que eles abrem a cabeça do androide, foi ainda mais bizarro. Acredite ou não, mas o verdadeiro Arnold Schwarzenegger é o que aparece no reflexo do espelho, enquanto a cabeça sendo cortada é uma réplica hiperrealista do ator. Os piores parquinhos. De elefante? Quem pensou nessa ideia? Melhor que isso, só mamilo de macaco? Esse aqui é bem pensado, pra você cair. Esse aqui precisou ser fechado poucas horas depois de abrir, por motivos bem óbvios. Isso era pra ser uma libélula, aparentemente. Extremamente anatômico, graças a Deus. Isso aqui mais um pouquinho virava queda livre. Balanço em que você só pode balançar uma vez até ter um traumatismo craniano. Designs mais geniais de todos os tempos. Nutella em fatias. Esse semáforo na Coreia do Sul que tem um cronômetro até ficar verde e diminuiu os acidentes em mais de 50%. Tem isso na sua cidade? Essa extensão que já é ligada direto na tomada e fica guardada dentro da parede. E quando você precisa usar ela é só puxar. O Racha Calva. Uma máquina de venda com vários sabores de pizza que faz elas em menos de 3 minutos automaticamente. Esse cardápio de pizza. Uma pimenta ajustável que você consegue escolher entre 4 níveis de picância. Essa é uma luva que consegue traduzir língua de sinais em linguagem falada, facilitando a comunicação. Se empresas fossem sinceras. Netflix, mais tempo procurando do que assistindo. Wikipédia, de nada, estudantes. Uno, um ótimo jeito de estragar amizades. McDonald's, por algum motivo a gente vende salada. ChatGPT, passei de ano por você. Louis Vuitton, provavelmente é falso. Pepsi, só tem Pepsi, pode ser? Gente, eu amo Pepsi. Instagram, você não é tão bonito assim. Hot Pocket, cada mordida tem uma temperatura diferente. Google, vou te convencer que você tem uma doença terminal. Pessoas geniais que venceram o sistema. Essa máquina alternava entre refrigerante e água pra ele ficar aguado. Só que esse gênio conseguiu um jeito de pegar só refrigerante. Já ela superou tudo e pegou logo uma garrafa inteira. Esse cara queria pedir um lanche, mas não queria pegar fila. Ele então pegou um carro de brinquedo e foi no drive-thru. 2.000 de QI. É muito chato quando você tá deitado e tem que ficar segurando o celular, né? Essa menina resolveu o problema. A namorada dele disse, se você andar por essa porta, a gente terminou. Ele então não caminhou. Um gênio. Esse homem queria comer grátis usando uma carta do Uno. Ele só não esperava que a garçonete ia devolver. Os piores chá revelação. Espero que esse casal aproveite o filho, porque depois disso não vão ter outro. A ideia é que esse cachorro mordesse o balão estourando ele, revelando o gênero da criança. Só que ele acabou se empolgando um pouco demais e estragou a revelação. Essa família resolveu revelar o gênero do seu filho com uma explosão. Só que as coisas saíram um pouco do controle, e a explosão virou um incêndio enorme. 19.000 hectares foram queimados e eles levaram uma multa de 20 milhões de dólares. Já esse casal contratou um avião pra revelar que o seu filho seria menina. Só que depois da revelação, a asa do avião simplesmente quebrou e ele caiu no meio das árvores. Essa menina precisava estourar o balão pra revelar o gênero do seu novo irmão ou irmã, mas ela tava com medo e jogou o dardo no chão. A mãe então começou a brigar com ela e soltou o balão da revelação e estragou toda a cerimônia. Espero que ela trate o novo filho um pouco melhor que o primeiro. Filmes antes dos efeitos especiais. É assim que algumas cenas de Round 6 são gravadas. No jogo da ponte, eles realmente caíam de uma ponte super alta, mas usavam cabos de segurança pra não morrer de verdade e telas azuis pra deixar tudo mais realista. Sabe o filme Sonic? É assim que ele era antes dos efeitos especiais. Eles usaram bonecos pra gravar, com os quais os atores precisavam ficar conversando fingindo que estavam vivos. E depois, na edição, eles eram animados. Sabe a cena em que o Peter Parker salva Mary Jane de ser atingida por um carro? Nos bastidores, ele tinha cabos grudados no corpo, ventiladores e telas azuis pra deixar tudo realista. E assim são as cenas de Adão Negro nos bastidores. Ele obviamente não podia voar na vida real, e por isso eles usavam guindaste pra dar esse efeito.
Pérolas de cachorros. Esse cachorro tem o sonho de subir nessa poltrona e ele claramente falhou. Esse coitado queria comer, mas não tinha tamanho. A preguiça em pessoa. Essa mulher latiu pro seu cachorro e ele não gostou. A dona dele precisava cortar a sua unha, mas a reação do cachorro foi digna de Oscar. Esse aqui acha que é um coelho e esse aqui aprende muito bem com exemplos. Erros de filmes que você não percebeu. Nessa cena de Carros 2, aparentemente não tem nada de errado. Mas se você parar pra pensar, por que existe um ônibus e um táxi em um mundo em que não existem humanos? Qual que é a sua teoria? Já em Divertidamente, na parte em que eles estão apresentando os personagens, a gente vê pelos olhos da Riley que esse cabo é branco. Mas só alguns segundos depois a cena muda e ele aparece preto. Já em Detona Ralph, tem um erro que eu não sei como não perceberam. Uma senhora chega perto do Félix usando um vestido florido. Mas só um segundo depois o vestido muda e fica completamente liso. Você percebeu algum deles? Expondo códigos secretos. Se você estiver num avião e ouvir o piloto falando código Bravo, cuidado, porque isso é um aviso de que pode ter algo perigoso como uma bomba. E normalmente depois desse código vão pedir pra todo mundo ficar parado, pra identificarem um suspeito. Já na Disney, se você ouvir os funcionários falando código V, isso quer dizer que alguém vomitou em algum brinquedo. Então, cuidado. Se você pesquisar 67673 na Netflix, vai acessar um catálogo secreto de filmes da Disney. Pra achar só filmes de heróis, pesquise 10, 11 e 8. E pra ver só anime, pesquise 74, 24. E esses aqui são alguns outros códigos secretos da Netflix. Se você estiver num navio e a tripulação anunciar festa vermelha, significa que provavelmente tem um incêndio a bordo. Por fim, se você estiver num hotel e ouvir os funcionários dizerem que a senhora Smith não foi pro café da manhã, significa que alguém faleceu dentro do quarto. Imagens virais expostas por serem falsas. Essa imagem viralizou muito na internet porque teoricamente era do maior gato do mundo, mas infelizmente ela é editada. E o tamanho real do gato é esse aqui. Essa foto mostrava um homem nas Torres Gêmeas com um avião prestes a se chocar nele. E ela viralizou muito porque teoricamente mostrava os últimos momentos de vida do homem. Mas ela é uma montagem, em que juntaram uma foto tirada nas Torres Gêmeas com a de um avião aleatório do Google. Em 2018, essa foto de um camelo que teria perdido metade do corpo em uma explosão viralizou na internet. Mas ela na verdade só é muito bem editada, porque o camelo tá bem. A sua vida é um milagre. Tomar banho é extremamente perigoso, porque todo ano 150 mil pessoas perdem a sua vida enquanto tomam banho, por causa de quedas. Tá aí a desculpa perfeita pra quando não quiser tomar banho. As quedas, no geral, levam mais de 600 mil pessoas todo ano, sejam elas em escadas, corredores e até no banheiro. Máquinas de venda também são bem perigosas e matam mais gente todo ano do que ataques de tubarão. Isso porque a galera fica chacoalhando elas e elas caem. E é mais perigoso andar de carro do que de avião, porque todo ano acidentes de carros matam mais de 1,2 milhões de pessoas. O coelho é o melhor animal. Esse queria pular e acabou no lixo. Esse queria brigar e o outro esquivou do melhor jeito possível. Habilidade. Esse bicho que queria comer de qualquer jeito e usou toda a sua inteligência pra isso. E esse que por algum motivo queria comer no chão. Gosto não se discute, né? Esse aqui odeia papel higiênico. Já esse ficou com tanta raiva que tacou a vela no chão. Parece um gato. E por fim, esse aqui bateu algum recorde mundial. Eu tenho certeza absoluta. Gatos imitando humanos. O dono desse gato quebrou o pé. E ele começou a andar mancando, fingindo que tava machucado igual o dono. Essa mulher começou a cantar e o gato cantou igualzinho. Esse gato fez o exato mesmo barulho do seu dono. Esse cara tava pulando e o seu gato imitou certinho. E esse aqui conseguiu imitar ainda mais parecido. Já essa mulher tava penteando o cabelo e o gato imitou o exato mesmo movimento. Como que pode um bicho tão inteligente como esse? Por fim, essa mulher proibiu o gato de fazer alguma coisa e ele copiou o som igualzinho. Скажи а-а-а. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Se você tomasse só Coca-Cola, morreria em 3 meses. Isso porque ela não tem muitas calorias nem vitaminas. E esse é o máximo que o seu corpo conseguiria aguentar. Se você comesse só cenouras, morreria em 1 mês e meio. Primeiro que a sua pele ficaria laranja. E depois você ficaria desnutrido. Comendo só batata frita, você sobreviveria de 2 a 3 meses. A falta de proteína e vitaminas fariam você ficar muito desnutrido. Enquanto o excesso de gordura e sal sobrecarregaria os seus órgãos. Mas seriam 3 meses felizes. Se você comesse só tomate, sobreviveria no máximo 4 meses, porque a acidez acabaria te matando, fora a falta de vitaminas. Se você comesse só arroz, viveriam 5 meses, mas se fosse arroz integral,
integral viveria um pouco mais porque ele é um pouco mais nutritivo. Por fim, você poderia viver até 1 ano comendo só maçãs, porque ela tem algumas vitaminas e fibras essenciais. Mas a falta de proteínas e gorduras faria você ter uma desnutrição bem grave. Como memes famosos estão hoje? Muita gente acha que o meme do Chad é montagem, mas ele é uma pessoa real que se chama Ernest Kalimov. A foto do meme foi tirada em 2021 e hoje em dia ele tá assim. Praticamente não mudou nada. O cara impressionado se chama Josh Saunders e viralizou quando reagiu desse jeito a uma apresentação. Hoje em dia ele tá assim e até refez o meme. O meme do cara jogando sal, na verdade, é de um chefe renomado chamado Nurset. Hoje em dia ele tem um restaurante super famoso e continua fazendo a exata mesma coisa. Guitarra Humana viralizou porque conseguia imitar perfeitamente uma guitarra usando a voz. O nome dele é Antônio e hoje em dia ele tá assim. E continua sabendo fazer a guitarra até melhor do que antes. Por fim, o menininho do sucesso se chama Sam e virou meme em 2011 quando a sua mãe postou essa foto. Hoje em dia ele tá assim e usou todo o dinheiro que ganhou com o meme pra pagar pelo transplante de rim do seu pai. Respeito máximo. Os melhores ou piores vizinhos. Nevou na casa dessa pessoa e foi assim que o vizinho foi tirar a neve. Essa pessoa entrou numa guerra de post-it com os vizinhos e eu sinto informar que os vizinhos ganharam. Uma pessoa acordou e encontrou isso no seu jardim. Melhor vizinho do mundo. Essa pessoa se mudou pra um apartamento novo e encontrou isso no seu corredor. Essa pessoa cortou buracos na sua cerca pro cachorro poder olhar a casa do vizinho. Cachorro fofoqueiro. Esse vizinho construiu um forte de neve na sua casa. Essa placa que diz nova grama carregando. Os vizinhos dessa pessoa claramente assistiram It a Coisa. Eu denunciava pra polícia. Essa caixa do correio em formato de cachorro. Esses vizinhos que cortaram a árvore nesse formato. Como? Esses aqui usaram a decoração de Halloween durante o verão. Essa pessoa disse pro vizinho que não gostava de bonecos de neve. E um dia acordou 5 da manhã e viu isso. Eu acho que o seu vizinho não gosta muito de você. Falando em boneco de neve, esse vizinho colocou mais de 1000 dinossauros de plástico no jardim. Por quê? Porque sim. Fotos que você vai ter que olhar 2 vezes pra entender. Parece que ela tá num tapete mágico, mas não. Quanto tempo você levou pra perceber que isso não é o rosto da criança? Ela parece ter um pé no lugar da cabeça. Ou pior, não ter cabeça. Parece que essa menina tem 2 pernas fininhas. Até você entender que é só a listra da calça dela. Esse menino parece ter o cabelo super sedoso. Tirando o fato de que isso não é o cabelo dele. A orelha do gato parece fazer parte da cabeça do cara. Parece que eles estão num prédio super alto, né? Mas se você virar o celular na horizontal, vai ver que eles estão só deitados entre a rua e a calçada. Imagina tá voltando pra casa e encontrar isso. Eu chorava, eu acho. Quantas mordidas desses animais te matariam? Aranhas. Elas são bem venenosas e bem perigosas. E por isso, dependendo da espécie, levaria em média 50 mordidas pra ela te arrastar pra cima. A menos que elas fossem radioativas. Abelha. Eu morreria com só uma, porque eu tenho alergia. Mas pessoas normais precisariam levar 800 pra não sobreviver. E acho que deve ser uma das piores mortes possíveis. Pra formigas te matarem, você precisaria ser picado 2000 vezes. Isso porque essa quantidade de veneno te levaria a um choque anafilático. Escorpião. Se você não procurar tratamento, uma só picada já é suficiente pra te levar de vala. Medo. Por fim, crocodilo. Depende muito de onde ele te morder, mas em média levaria só 2 mordidas pra você ser derrotado por um crocodilo. Momentos de arrependimento instantâneo. Esse cara resolveu zoar um gato fingindo que ia dar comida pra ele. Só que o gato ficou puto e derrubou a comida. Bem feito. Essa menina tava fingindo que ia beijar os seus hamsters. Até que um deles mordeu o piercing dela. E ela ficou presa na gaiola. Isso deve ter doído tanto. Essas meninas pegaram um carrinho de supermercado e começaram a brincar com ele. Só que elas ficaram presas. E precisaram chamar os bombeiros pra serrar o carrinho e tirá-las de lá. E provavelmente ainda tiveram que pagar uma multa. Esse homem resolveu gravar o peixe que tinha pescado antes de devolver ele pra água. Só que ele se confundiu e devolveu o celular ao invés do peixe. Por quanto tempo esses personagens ficariam presos? O Homer Simpson já roubou de uma loja, bebeu e dirigiu e negligenciou seus filhos. Por isso ele ficaria 99 anos na prisão. O Mario ficaria preso por 100 mil anos por invadir propriedade privada e crueldade animal, pelo tanto que ele pula na cabeça dos Gumbas. Walter White, pela quantidade de substância azul que ele produziu, mortes que causou, incluindo a queda do avião, e negligência pra sua família, ele ficaria 500 anos preso. Já o Gru ficaria preso por 150 mil anos, por roubo de monumentos históricos, criação de armas de destruição em massa e trabalho análogo à escravidão dos Minions. O John Wick ficaria na prisão por mais de 10 mil anos, por mais de 400 homicídios. Mas que é menos que serial killers famosos como Jason, Michael Myers e Chucky, que juntos ficariam mais de 1 milhão de anos na prisão.